Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do podcast Papo com Propósito. Família, hoje é um dia muito especial porque está marcando o meu regresso, né? Passei algum tempo aí sem trazer convidados aqui. Mas agora com a nova casa, com estrutura, Deus nos abençoou e agora nós temos o nosso podcast, o nosso estúdio. E eu vou estar trazendo muitas pessoas abençoadas aqui, pessoas com propósito de vida para compartilhar momentos muito importantes com todos nós aqui. Eu tenho certeza que vai ser momentos que vai trazer edificação para a sua vida. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, muito importante para mim, um amigo que o ministério nos deu, a família nos deu. Se eu fosse dar um tema para esse podcast hoje, seria o seguinte: das raízes mineiras às nações, quando Deus transforma um homem comum em um missionário para o mundo. Este seria um tema muito propício para fazer jus à pessoa que eu estou recebendo aqui. Ele tem apenas 43 anos, natural da cidade de Ubá, daqui de Minas Gerais, foi chamado à obra missionária aos 20 anos de idade e já esteve em mais de 54 países. Gente, são mais de 50 países pregando a palavra de Deus. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos, em York, New Jersey, se é que eu falei certo. Com grande alegria eu recebo hoje aqui meu amigo missionário, pastor Magno Judá. Seja bem-vindo, querida. Obrigado, pastor Israel. Um privilégio poder estar aqui com você hoje, inaugurando esse momento extraordinário. Eu que agradeço, né, professor, ter atendido o nosso convite, apesar da correria que eu sei que é. O senhor já está até prontinho, daqui a pouco já sai para ministrar. Te agradeço aí Eu que agradeço. a disposição. Para a gente começar aqui, Vamos lá. eu já quero aqui, eu quero pedir o nosso contra-regra, o nosso diretor Mirim. Vem cá, Lucas, corre cá. Eu quero já te dar de presente. Raelzinho, joga para mim na câmera central aqui. Nosso diretor Raelzinho está ali no comando. Que isso aí. Ó, eu já quero começar agradecendo aqui aos nossos patrocinadores. Quero começar aqui para a melhor internet, tá? De Muriaé, Minas Gerais aqui, região. Volta lá, Raelzinho. Deixa eu agradecer aqui. Acesse a internet e muito mais. Para você que precisa de uma internet com conexão excelente, inclusive aqui essa transmissão, pode chegar, Lucas. Essa transmissão é feita totalmente pela Acesse. Obrigado, Tavarão. Quero agradecer aqui também ao Uninter, Centro Universitário Internacional, você que procura aí fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico ou tecnólogo. A Uninter vai te oferecer o que há de melhor no EAD. Volta lá, Raelzinho, de novo. Tá passando, tá automático, é assim mesmo. E eu quero começar, pastor, aqui presenteando o senhor com este presente super. Raelzinho, joga na minha câmera lá para fechar aqui, para mostrar esse nosso parceiro aqui. Isso aqui, ó. Vou botar bem assim no meu rosto, não tem problema não, tá? A FM Outlet do meu amigo pastor Fábio. Pregador, inclusive, tá? Eita, glória. Pode levar para as Américas para pregar. Pastor Fábio mandou com muito carinho aqui para o senhor. Tem um kit aqui maravilhoso lá da loja dele. Lembrando que eu acho que são 3 lojas. Uma no Porto, uma aqui na Barra, no Boulevard, e uma no Dornelas, pastor. Eu não sei o que ele mandou não, mas é um kit abençoado aqui. Eu quero passar para as mãos do senhor. Muito obrigado. Lá da FM Outlet Marcas. Você que precisa de roupas. Essa Outlet Multimarcas acho que é especial para roupas masculinas. Muito obrigado. Coisa chique. Tá, não, eu acho é bom. E pro senhor que anda nos panos, eu falei, vou trazer alguém que é nos panos. Olha aí, gente, eu acho é bom, hein? Eu tenho aqui também, isso aqui é uma delícia. Isso aqui o senhor não vai encontrar lá nos States, tá? Não. Pode parecer assim que o senhor conhece o nome, mas aqui, ó, vou mostrar aqui, Raelzinho. Judanes. É Donuts, é assim mesmo que fala. Yes. A Judanes mandou pro senhor aqui com muito carinho. Obrigado, um abraço. O senhor saborear depois só para nós saborear. Nossa, com certeza, vamos comer todo mundo junto, né? Tá, glória, coisa boa. boa. Ju, brigadão, tá? Um abraço para todo mundo da Judantes e também lá da de Cenoura. E eu tenho aqui também do nosso parceiro que está patrocinando esse 6º episódio aqui, a melhor e maior livraria evangélica de Muriaé. A loja Nova Aliança. Puxa nos Olha aqui, aí. ó, deixa eu mostrar. Ó, tá aqui, bem bonito. Eles vão Valdeci. Não é Larissa. Larissa é a irmã da esposa dele. Eu esqueci o nome da
da esposa dele agora. Mas, irmão Valdeci, minha gratidão. Vou passar para a mão do senhor. Ele mandou Muito aqui, obrigado. pastor, Oh, um glória. livro. Depois o senhor vê o livro aí direitinho. Com certeza. Eu tenho certeza que vai edificar a vida do senhor. Volta Muito lá, Raelzinho, deixa eu ver obrigado. se tem mais alguém. Aliás, tem. Você que está precisando construir, reformar sua casa, você pode contar com a melhor loja de materiais de construção aqui na cidade de Murié, do nosso irmão Didico, nossa irmã Joelma, que é a Casa Forte. Tá aqui, ó, Casa Forte. Você que está precisando construir ou reformar, passa ali no Dornelas, na Avenida Dante Bruno, que eles vão te atender lá especialmente. Quero falar também da Clique, do nosso amigo Jairinho. Jairinho, gratidão. Jairinho que esteve aqui, pastor, inclusive. Olha aí. O meu computador que deu um probleminha. Sim. Ele veio cá, resolveu, levou pra lá, rapaz. Coisa O boa. menino é bom, diferenciado. Você que tá precisando de notebook, seminovo ou novo, tá? Você pode entrar em contato com o Jairinho, vou deixar o contato dele aqui na tela para você estar entrando em contato com ele e adquirindo o notebook. O Jairinho tá voando, tá, gente? Então dá preferência para ele aí para Clique. Entre em contato com eles. Muito obrigado a todos vocês que estão comigo. Deixa eu molhar o bico. Eita glória. Que agora nós vamos decolar. Vamos decolar. Pastor, Sim. para a gente começar de uma forma mais tranquila, o senhor, como eu já disse, é natural de Ubá. Ubá, Minas Gerais. Cidade boa. Cidade boa, conhecida como Cidade Carinho, né? É uma cidade que recebe e hospeda as pessoas com muita gentileza. É a cidade onde tudo começou. Isso ficou lá, o quê? Até a juventude, infância, como que foi? Então, na verdade, eu passei um pedaço da minha infância. Depois o meu pai voltou para o Rio de Janeiro, que a família se divide entre o Rio e Minas Gerais. E fomos para o Rio de Janeiro, toda a família. Todo mundo, pelo trabalho do meu pai. E ali congregamos, né, em São Cristóvão, ali na Assembleia de Deus. E ficamos por algum tempo antes de retornar para Minas Gerais. Passamos um bom tempo. Sua família, os pais já eram evangélicos? Sim. São evangélicos? Sim. Meu pai não. Meu pai, ele aceitou a Jesus quando era bem jovem, né? A minha mãe já era cristã. Louvado seja Deus, uma mulher que cresceu, né, nos caminhos do Senhor, uma pessoa extraordinária, de uma vida com Deus. E eu louvo a Deus pela vida dessa mulher sábia, essa mulher que soube e sabe edificar a casa. O senhor tem mais irmãos? Eu tenho mais irmãos. Tenho irmãos que moram na Itália. Eu tenho um irmão que mora também no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Volta Redonda? Isso, próximo ali, Barra Mansa. A Nanda é de Barra Mansa. Então. Quase conterrâneo, Fernando. Aí, pertinho. Então, mesmo, não sabia. Então ele está ali morando, o outro está na Itália, terminou os estudos, está trabalhando e a gente prossegue aí. Que maravilha. E desde pequeno o senhor já tinha esse envolvimento com o ministério ou não? Isso surgiu depois da juventude? Olha, é interessante essa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta. Eu era uma pessoa extremamente tímido. Pareça que não, que por me ver no meio de muitas pessoas, pregando em muitas igrejas, conhecendo tantos países, mas eu era uma pessoa extremamente medroso. É mesmo? Eu era muito medroso, tímido. Havia algumas dificuldades de lidar com o público, de lidar com pessoas. É mesmo? E isso foi quebrando através da caminhada, observando, né, os passos da minha mãe, na frequência do círculo de oração. Sua mãe, então, é uma referência na caminhada cristã? Não, a minha mãe é a base, é a referência. Eu tenho uma referência dentro da minha própria casa. Eu nunca busquei, nunca tive essa necessidade ou essa visão de buscar fora. Dentro da própria casa, da minha casa, minha mãe sempre foi a referência. Você acha que hoje os pais têm dificuldade para ser referência dentro de casa para os seus filhos? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que muitos estão preocupados em deixar heranças do que legado. Forte. E uma das coisas que minha mãe sempre trabalhou, Israel, foi no legado. Minha mãe sempre verbalizou isso para nós, dizendo, olha, não tenho condições de deixar casa, carro, somos uma família humilde, mas eu quero deixar um legado para vocês. Serve a Deus de toda a tua alma. Então a gente pode afirmar que legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Deixa. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Herança Sua mãe deixou. Deixou.
E tem deixado, né? Herança você vende, herança você troca, herança você perde, herança gera briga, gera contenda, mas quando você deixa legado, ninguém apaga, Israel. E uma das coisas que minha mãe tem deixado para nós, legado. E um dos princípios dessa base é o caráter. Segundo, a vida com Deus. Sempre andar ordeiramente, lidar com clareza, lidar com transparência com pessoas, com ambientes que nós estamos introduzidos, ambientes sociais, ambientes religiosos. E eu louvo a Deus porque uma das coisas que eu levo para o meu ministério é a palavra legado. Eu vivo sobre legado. É o que minha mãe tem deixado para nós em vida, e eu creio que o Senhor vai conceder muita vida para ela continuar nesse propósito. A geração de hoje tem dificuldade para trilhar os passos que os pais trilharam, principalmente quando o assunto é fé, a questão é fé? Com certeza. A nossa geração de hoje é uma geração que vive dentro de muitas possibilidades, de muitas ideologias, de muitas ideias. E isso, de fato, tem entrado no nosso meio cristão. Isso tem entrado. Então, a dificuldade que um pai e uma mãe têm tido hoje é levar Cristo para os seus filhos. É deixar o legado de Cristo, a palavra de Deus, o ensino, né? O conceito de fé, de vida cristã. A nossa geração hoje é uma geração que tem tido essa dificuldade, porque nós encontramos tantas possibilidades, né, na vida do dia a dia, que leva o homem para o caminho do pecado, o caminho das obras da carne, do que das obras do Espírito. Por isso eu vejo uma dificuldade. E existe, de fato, uma dificuldade hoje no centro da família cristã em deixar legados para os filhos. Você acha hoje que a família ela tem sofrido mais influência externa do que propriamente interna? Olha, eu acredito que ambas. É uma junção, tanto interna como externa. É algo visível e invisível. Eu vejo por esse caminho. O inimigo das nossas almas, ele tem agido tanto no lado invisível como no lado visível. Né? E a gente tem visto isso de uma forma muito explícita, né? Essa decadência. De fato, Israel, estamos vivendo uma decadência, né? No meio da família, né? No meio das amizades, até no meio da instituição, na própria igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. O senhor disse que na infância o senhor era tímido. Sim. Só acredito que essa dificuldade no início poderia vir atrasar ou, de certa forma, interromper o propósito de Deus na sua vida para viver o que o senhor vive hoje, se o senhor não tivesse vencido a timidez? Sim, com certeza. Eu venci a timidez observando a forma como tanto a minha mãe como as demais líderes do círculo de oração lidava com os trabalhos da igreja. Então, eu observando essas mulheres de Deus, orando, clamando, buscando, intercedendo, orando por pessoas enfermas, orando por pessoas oprimidas, pregando de uma forma muito simples, porque eu venho dessa geração, né, que não havia tanta teologia, né, não havia tantas possibilidades de cursos, formações teológicas. Muita filosofia. Justamente. Então as mulheres, elas eram mulheres que tinham uma palavra mais rema, uma palavra mais revelada. E isso trouxe um impacto na minha alma, porque eu pude enxergar. Falei, poxa, existem as dificuldades internas dentro de mim, mas pelo que eu vejo dessas mulheres de Deus, pelo que eu vejo desses homens de Deus, que têm pouca leitura, né? Pouco conhecimento da letra, das coisas pedagógicas, eu percebi que ali era o caminho do crescimento, o caminho da oração. Tudo começou pelo caminho da oração. E ali foi quebrado.
A gente pode dizer, então, que hoje existe uma geração que está mais preocupada com o saber, com a parte intelectual, com a parte mais pedagógica, vamos dizer, com a parte teológica, do que Sim. propriamente com a parte de sentir, que é a oração, a busca, a entrega, Sim. que é Mateus 6,6. Entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Senhor. Tá faltando isso hoje, pastor? Está faltando. Conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes. A nossa geração hoje é a geração do conhecimento. A geração que vivi alguns anos atrás é a geração da sabedoria. São regidos pela sabedoria. Tudo quanto faziam, pediam a permissão de Deus. Invocavam a presença de Deus e perguntavam: Deus, é da tua vontade, é do teu agrado, é a hora, é o momento, o Senhor está nesse negócio. E eu cresci debaixo disso, debaixo de profecia, debaixo de visão. Tudo que eu vivo hoje, que eu estou vivendo hoje, Israel, é promessa. Foi promessa de Deus. Porque as mulheres e os homens de Deus agiam com sabedoria. Eles pediam a Deus a palavra, pediam a Deus o discernimento. Uma das coisas que tem fugido do nosso meio, você bem sabe disso, que é o discernimento. Que pouco se fala do discernimento. Dom de discernimento. Né? Então, na minha época, quando mais jovem, mais novo, isso foi introduzido na minha vida, a palavra sabedoria. Então, hoje, eu vejo que a nossa geração, o século XXI, trabalha na linha do conhecimento e banaliza um pouco a busca da sabedoria. E o temor do Senhor é o quê? A sabedoria, né? Verdade. Podemos dizer, então, pastor, que essa geração, por exemplo, pegando o senhor como uma referência, que hoje busca o conhecimento através dos livros, dos estudos, ok, mas não busca uma capacitação do alto. Floreia muito o campo missionário? Eu vou dar uma pausa aqui para o senhor me responder essa pergunta. Nós vamos, Raelzinho, para a nossa primeira participação. Tem surpresas por aí para o senhor. Oh, glória. Mas vamos guardar essa pergunta aqui. A geração de hoje busca muito conhecimento, mas quando chega aí para o campo missionário e vê lá que a realidade precisa ter a experiência do joelho no chão, e por isso que muitos voltam, muitos regressam. Raelzinho, fez aí, filho? Botou o volume para mim, lá na mesa? Pode botar para chamar, filho. Tá direitinho. Vamos ver se o nosso primeiro convidado vai atender. Oi. Alô? Alô? Pai do Senhor, com quem eu falo? Suelen. Irmã Suelen. Aí. Joga nele aqui, Raulzinho, pra você pegar a reação dele, filho. Eita glória! Aí vem, hein? Gente, Aí vem, hein? não conta não, hein? Filha de quem é, aí vem. Aí vem. Pois é, irmã Suelen, nós estamos falando aqui um pouquinho da história do pastor Magno. E você foi uma pessoa que passou, né, algum momento, né, da sua infância, juventude, né? Juventude, adolescência. Né? Acho que um pouco de infância, adolescência e um pouco de juventude também, né, Maguinho? É verdade, com certeza. Suelen, é um privilégio te receber aqui no Portal Muriaé. Tô lembrando do meu amigo Paulo Vitor. Paulo Vitor, um abraço. No Papo com Propósito. Suelen, eu deixo aberta aí a oportunidade para você fazer uma pergunta para o pastor Magno, dirigir a ele uma palavra. Nossa, é uma honra, gente. Uma honra. Então, eu e o pastor Magno, que para mim é Maguinho, e sempre vai ser, né, o respeito muito, respeito a história dele, eu conheço antes do mundo conhecer ele, né? A gente já conhecia, eu sou grata a Deus por essa oportunidade que ele nos deu. Mas aqui o que eu tenho para... Eu tenho algo que eu gostaria de perguntar para ele. Eu acho que eu nunca perguntei, Maguinho, para você isso. Pergunte-me. Pergunte, agora é a hora. Eu me recordo, eu não sei se foi em 2003 ou 2004 que você... 2007. 2007 ou 2008 que você foi para fora pela primeira vez? Foi 2007. 2007, isso. Eu me recordo, né, que em 2007 chegou o convite
para você cumprir esse chamado aí de Deus para ir para fora do Brasil. E eu lembro que foi uma correria, né? Foi mesmo, é fato. Você morava conosco e foi um período muito abençoado na nossa vida ali, que a gente viveu com você, um período que marcou a parceria, a amizade, a irmandade ali que a gente viveu. E eu lembro que você recebeu esse convite e ele estava começando a cumprir, né, a promessa que Deus havia feito a você há muito tempo. Verdade. Então, como é que foi isso, Maguinho? Esse período entre a promessa feita até o cumprimento. Porque a gente sabe que, tipo assim, não é da noite pro dia que Não. acontece o cumprimento da promessa do Senhor. E a gente entende que muitos não têm paciência de esperar. E eu me recordo que com você, como a gente teve o privilégio, que foi um privilégio de te acompanhar, foi tão leve, foi tão Deus, não é verdade? Com certeza. Eu lembro que foi tão assim, você correndo atrás das coisas, foi uma correria, porque você nunca cavou a oportunidade, né? Com certeza. Você esperou o tempo de Deus. E quando importante chegou isso. o tempo de Deus... Não, e quando chegou Israel, foi tudo tão leve, tão Deus, né? E muitos a gente sabe que não consegue esperar. Às vezes, né, ficam ansiosos, às vezes até afoitos. E o Maguinho não. Ele soube esperar o tempo de Deus. E como é que foi isso, Maguinho? Entre essa promessa que o Senhor fez, aí esse período aí, como é que foi ter essa paciência de esperar? Porque você teve, você nunca foi afoito, você sempre foi muito calmo nas promessas que Deus tinha na sua vida, você sempre foi muito maduro com É isso. verdade. Desde novo, né? Desde novo, muito maduro. Como é que foi, Maguinho? Nunca te perguntei. Sueli, Agora é a hora, Israel. Agora é a hora. E aí? Primeiramente, eu fico muito honrado de ouvir a Suelen, porque, na verdade, eu sempre observei. A Sueli foi criada na igreja, né, junto com o pastor Jailton, com a missionária Ana, e sempre ali do lado da mãe, ajudando a mãe nos cultos de libertação, no culto de intercessão. E uma das coisas que eu quero aqui dizer, compartilhar com vocês, se eu cheguei até aqui, Israel, tem, assim, primeiramente, é a mão de Deus, com certeza a vida do pastor Jailton e da missionária Ana. Eles me deram muita oportunidade. E respondendo a Suelen, de fato, quando eu morava com o pastor Jailton e com a missionária Ana, foi uma direção de Deus que Deus me deu, né? Quando eles estavam ali em Boa Família, fazendo um grande trabalho ali para o Senhor, um grande desafio. Ali foi um grande desafio, né? Mas o Senhor os capacitou para isso e o Senhor os trouxe para Moriaé. Quando o Senhor os trouxe para Moriaé, eu vim junto com o pastor Jailton, com a missionária Ana, cooperar com eles. E ali acabei ficando na casa do pastor Jailton, né? Tendo mais acesso, morando com a irmã Ana, com o pastor Jailton, e foi um momento de muita glória. Foi melhor que muitos seminários. O quê, rapaz? Conviver com o pastor Jailton e conviver com a missionária Ana é uma universidade federal. Ah, isso é. É uma universidade federal. Verdade. Por quê? Verdade. A Suelen sempre foi, não é porque é bom falar na ausência. Maguinho, o que você vai falar de Não, mim, eu vou Maguinho? falar a verdade. Ó, a Suelen foi sempre aquela moça muito dedicada à família, dedicadíssima à família. É uma moça que sempre respeitou os pais, sempre foi criada na igreja, temendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Então, todas as vezes que ela ia trabalhar, engraçado, Israel, que ela ia trabalhar e às vezes não dava tempo para levar a marmita e às vezes eu corria lá, pegava a marmita, levava. Já Não foi Davi, tá esqueço, vendo? tá? Já foi Já, Davi, já, Sueli, já. levando pão para os O irmãos, ó, Maguinho no campo. levava Sim. almoço pra mim no ônibus. No ônibus. Ponto final do Santana. No Quem vai estar Santana. ouvindo isso vai lembrar. Ponto final do Santana. Ele levava almoço todo dia pra mim. No ponto Verdade. final do Santana. E a marmita chegava lá no centro. Eu trabalhando Chegava e lá. levava minha comida todo dia. É verdade. Quando ela começou a namorar com Josafá, Ai, Jesus. aí foi uma coisa tudo debaixo de oração. Ai, Israel. Foi. Ô, Maguinho, nós estamos falando de Não você. chega Não, lá. eu vou falar de mim, mas eu vou falar de você também. Que você faz parte da minha vida. É isso Aí começou a namorar com o Josafá e foi aquele namoro santo, né? Um no sofá aqui, outro ali, né? Ele vai contar. Vou Ô, contar, Maguinho, vou ter que conversa falar. pouco, Maguinho. Não, vou falar pouco, amiga, boca pequena.
Então, foi um momento assim, que às vezes a gente ia para a igreja e o Josafá chegava lá, então tinha umas interrompia alguma coisa. Mas aí a Suelen... Ia todo mundo para a igreja. Ia todo mundo para a igreja, inclusive o Josafá. Então, assim, foi um período muito, muito gostoso, porque eu estava morando lá dentro, acompanhei essa fase da Sueli na infância, da adolescência, e quando ela começou o seu primeiro namoro, né, com o Josafá, nós ficamos muito felizes, na verdade. Eu me alegrei junto com o pastor Jailton e com a missionária Ana, porque percebemos que era um propósito de Deus na vida da Sueli, o Josafá. E ali começou. Então eu estava morando ali na casa e eu estava aguardando a promessa de Deus. Deus havia dito que me levaria para fora do Brasil. O Senhor havia dito. E o pastor Jailton, né, me levantou como missionário e eu trabalhando ali como missionário na igreja, de repente eu estava dentro do carro, meu telefone toca. Olha. Meu telefone toca, era um amigo meu que hoje é pastor, ele mora em Long Branch, New Jersey, e ele, quando ele me ligou, ele disse para mim assim, olha, Deus está abrindo a porta. Eu disse, que porta? Deus tocou no coração de alguém para comprar sua passagem para você ir para a Europa. Meu Deus. Foi assim. E eu estava dentro do carro com o pastor Jailton e com a irmã Ana, do nada. E ali prepara documento e eu fui correndo, fui para o centro de Moriaé, aqui onde nós estamos, na cidade de Moriaé, tirei a foto, me lembro que corri, coloquei uma camisa, uma gravata, fiz a foto, o pastor Jailton fez uma nova credencial para mim, porque eu precisava de uma nova credencial, que estava para vencer. E aí a gente correu, né? E voltei para casa, arrumei as malas tranquilamente e fiquei aguardando com a mala preparada. Passou-se os dias, né? Nós debaixo de oração, pastor Jailton debaixo de oração, missionária Ana. Me lembro que nós levantamos várias madrugadas de oração. Me emociono muito, né? Porque a gente levantava e orava. E a Sueli estava para casar. Olha para você ver quanto a Sueli tem 18 anos de casado, né, Su? 18 anos de casado. Então, eu era antes do casamento dela, bem antes. Então, já tem bastantes anos que eu tô fora do Brasil. Então, a Suelen estava para casar e a gente estava ajudando, organizando um enxoval, aquela coisa toda. A Suelen sonhando com enxoval, comprar isso, adquirir isso, amontando, sabe? Ela sempre foi muito organizada. E aquilo me deu uma tristeza, porque eu sentia que eu não ia estar no casamento dela. Como não está? Não esteve. Não estive. Como não foi? Não pude, porque a promessa de Deus foi antecipada. E ali eu saí de dentro da casa do pastor, fui parar no Rio de Janeiro e peguei o voo para Portugal. Foi o primeiro país que eu fui. Tá aí. Irmã Sueli, muito obrigado por sua participação, tá? Bem, meu querido. Se eu deixar ela aqui, pastor, ela vai conduzir o podcast. Não, ela conduz porque ela tem chamada, né? É filha de Ana Maria, né? Se deixar, eu pego o microfone do Rael e entrevisto o Maguinho, né, Maguinho? É verdade. Melhor do que eu, né, Sueli? Aqui, um abraço, Gratidão. tá, gente? Foi uma honra. Obrigado, Maguinho, Su. você é um querido, tá, amigo? Obrigado. De verdade. Você é da família, tá, meu bem? Muito obrigado. Me sinto honrado por estar na tua casa, no meio da tua família. Te amo muito, minha amiga. Pastor, Sueli, peraí. A pergunta... Sueli. Oi. Pergunta que não quer calar, pastor. Ela cozinhou pro senhor ou ela comprou comida hoje? Olha... Levou só pra comer fora? Posso falar? Não, peraí. Não, a comida tava uma delícia. Quem fez foi a irmã Marlete. Porém, quando eu cheguei lá hoje pela manhã, tinha bolo de milho com coco, tinha bolo de chocolate, tinha pão e foi tudo feito por ela. Prendada. Eu comi, tava uma delícia. Prendada. Aí você aprendeu com a sua mãe, né, Su? Aprendi minha mãe. Josafá tá passando bem. Ana cozinha muito bem. Ô, Su, obrigado, tá, por sua participação. Alô, Fih, obrigada aí. Deus abençoe vocês. Que Deus te abençoe, obrigado. Gostou, Maguinho? Rapaz, especial. Coisa extraordinária, né? A Suelen, o Abraão, fez parte da minha vida.
eles viram muito o lado da alegria, o lado do sofrimento. Você está me entendendo? E o pastor Jailton, eu preciso fazer essa consideração aqui, se você me permitir. Com certeza. O pastor Jailton e a missionária Ana, eles me vestiam, eles me calçavam, sabe? Eles colaboravam e sempre colaboraram com o meu ministério. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jailton e pela vida da missionária Ana. A missionária Ana ia pregar, me levava. Então não tinha como não quebrar os medos. Você está entendendo agora? Entendendo. Não tinha como não quebrar. A sua base foi muito forte. Muito forte. Se for dar nomes aqui, eu fui criado, primeiro, minha mãe, mulher de Deus, né? Hoje tem a pastora Sueli Cabral, que é uma mulher de Deus que tem uma grande igreja lá em Ubá. Tinha a missionária Selma, tem a missionária Selma que é viva até hoje, a missionária Dalva, né? A missionária Marlene, a missionária Ivone. Eu cresci no meio, rapaz, de tanque de guerra. Tanque de guerra. Então, são mulheres que realmente tinham uma vida de imersão nas coisas do Espírito. Pastor já para ensinar. Meu Deus, pastor, a minha base teológica vem, pastor Jailton, nas escolas bíblica dominical, era um momento teológico. Então não tinha como não quebrar os medos, não tinha como não quebrar a vergonha, a timidez. Isso tudo eu louvo a Deus, porque Deus criou, né, conexões, e essas conexões precisam ser consideradas aqui nesse podcast. Eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus. Realmente, a sua base foi uma formação, foi uma forja. Foi uma forja. Foi uma forja. Eu quero ressaltar uma coisa aqui. Eu não estou banalizando em não estudar, né, a questão teológica. Na verdade, eu digo para todos, estude, faça teologia. Eu fiz o básico, o médio e o bacharel. Faça, estude. Eu fiz o curso da IMAD também, que é da Escola da Admissão das Assembleias de Deus do Brasil. Te convido a fazer uma pós-graduação agora na Uninter, tá? Eu acho é bom, eu aceito. Eu acho é bom. Então, assim, eu falo para todos, estudem. O conhecimento, ele é fundamental na vida cristã, tanto questões doutrinárias, questão teológica, mas a sabedoria é algo que vem, é se extraída da oração. Então, não adianta ter conhecimento. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, é em vão. É inútil qualquer esforço, qualquer dedicação. Olha, eu levo isso para a minha vida. É inútil qualquer dedicação se Deus não estiver na frente. Então, se for estudar Deus na frente, sempre Deus sendo glorificado, Deus exaltado, sempre imergido a graça de Deus na letra, a graça de Deus no conhecimento, porque isso vai forjar na sua vida uma maturidade espiritual extraordinária. Sensacional, Maguinho. É forte. Palavras forte. Temos mais uma participação. Já vai? Eita glória. Põe pra chamar aí, porque hoje é especial. Mano. Rapaz. Hoje esse podcast é especial. Primeira vez, tá? Inclusive, nós estamos estreando isso aqui, tá? O negócio tá forte. É. Ao vivo e a cores. Meu Deus, quem será para agora? todo o Brasil. Vamos ver se o senhor conhece a pessoa que está ligando. Vamos ver se o senhor... Eu acredito que o senhor já... É lógico que o senhor conhece. Alô, paz do Senhor? Pai do Senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Já reconheceu a voz? Já reconheci a voz. Tem certeza? Oh my God. Não é possível. Oh, Jesus. O senhor não reconheceu. Fala de novo, pelo amor de Deus. Pai do Senhor. Não reconheceu ainda. Profetiza, pelo amor de Deus. Ô, meu irmão, fica à vontade para falar com o pastor Magno aqui, se tiver alguma pergunta para fazer, contar alguma história, alguma experiência que o senhor viveu com ele. O pastor Magno é uma bênção, rapaz. É um homem que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Um exímio pregador da palavra, Deus usa muito. Pastor Kirk. Como é Pastor Kirk. Rapaz. Meu amigo lá de Virginia Beach. Pastor Kirk, para quem está acompanhando a gente aí agora, Pastor Kirk Mello, ele é lá dos Estados Unidos, da Connect Family Church. Yes. Não é?
Da Virginia Beach, Isso. E isso? Virginia Beach. Ó, Isso. rapaz. E tem uma igreja em Delaware também. E o senhor tá sempre ministrando lá, né? Sempre, sempre, sempre. Pastor Kirk, Oi, é um prazer receber o senhor aqui no nosso podcast Papo com Propósito, tá bom? um prazer todo meu, pastor. Muito obrigado, viu? fico- Muito obrigado mesmo. Amém. Fico feliz também por o senhor ter nos atendido aí, saber que o senhor tá sempre recebendo o pastor Magno aí na sua igreja para ministrar. Pastor, fica à vontade. Pode mandar aí uma palavra, pastor Magno, fica à vontade. Meu amigo, pastor Magno, como é que Amém. você foi de viagem? Espero que tenha sido tudo bem. Tudo Um bem. prazer imenso estar falando com você nesse podcast aí. Deus abençoe sua vida. É Amém. um homem que eu tenho uma admiração muito grande, uma pessoa que Deus tem usado assim de uma forma tremenda, por onde ele passa, não só aqui na Virgínia, mas em toda a América, também na banda da Itália, que ele viaja muito para lá. Bom, ele viaja o mundo todo, né? E por onde o pastor Magno passa, Deus realmente tem feito coisas extraordinárias. Coisas assim que a gente, como ser humanos, só não desconfia porque sabemos que Deus é um Deus que usa quem ele quer, a hora que ele quer. E o pastor Magno é uma dessas pessoas que eu admiro muito, pelo seu carinho, pelo seu compromisso com a palavra, pela sua busca, pela sua dedicação, e por onde ele passa, principalmente aqui também na Virgínia, aqui na Connection Family Church, tanto da Virginia Beach como de Delaware, as pessoas são edificadas tanto pelo poder da palavra, como naquilo que Deus tem revelado para ele. Pastor, o senhor que já está aí também há algum tempo fazendo a obra missionária, quando Deus leva pessoas assim, vou dizer assim, né, do calibre, né, da seriedade que é o pastor Magno, está indo Sim. ao campo aí, isso traz um reforço, pastor, espiritual, de fé, de ânimo para o senhor que está aí no campo, vivendo aí? Traz muito, né? Porque Estados Unidos não é fácil ser pastor aqui. No Brasil, eu vejo a diferença do Brasil aqui para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, eu vi essa diferença, e quando eu conheci o pastor Magno, que ele veio a primeira vez aqui, Deus usou esse homem assim de uma forma tremenda e especial, não só a primeira vez, mas todas as vezes que eu trago ele aqui, Deus sempre revela para o pastor Magno coisas que só eu sei. Minha esposa não sabe, meus filhos, ninguém sabe, só eu sei. Forte. E eu peço sinal para Deus, e todas as vezes que o pastor Magno está aqui, Deus sempre usa ele para falar comigo. Perfeito, pastor. Maguinho? Olha, eu fico grato a Deus. Pastor Kirk é um homem de Deus, é um homem que tem feito a diferença lá em Virgínia. Muitas almas, pastor, muitas almas têm se rendido aos pés do Senhor. Agora, recentemente, um jovem, né, de 18 anos, Sim. aconteceu algo lá com a vida desse jovem, e Deus levantou o pastor Kirk. E quando Deus levantou esse homem na vida desse jovem, ele precisava de batizar. E ele não podia batizar porque ele estava usando uma tornozeleira, né, Bom. pastor Kirk? Estava usando uma Isso. tornozeleira, e aí o pastor Kirk escreveu uma carta e mandou para a juíza. Olha. Juíza, né, pastor? Juíza, né? A juíza, isso, Uma a juíza juíza. mandou para a juíza, falando do comportamento, da seriedade que esse menino havia entregado a vida para Jesus. E ele precisava batizar, só que ele não podia batizar porque se molhasse, né, a polícia era acionada e ele ia Isso. sofrer outras penas. E, enfim, essa carta foi muito bem recebida, foi aceita. E ele tinha, Israel, um horário para chegar em casa. Ele só podia chegar em casa às 9 da noite, né, pastor? 9 horas. 9 horas. Então o culto terminava e tinha que ir embora, porque senão a polícia chegava lá. Então, essa carta fez toda a diferença. Essa juíza liberou, tirou a tornozeleira. Foi extraordinário. É um testemunho extraordinário. Isso nos Estados Unidos, em Virgínia, onde tem a pena de morte, onde tem. A Virgínia não brinca, é um estado rigoroso em questões de pena e lei. E ela liberou, ele batizou, tirou a tornozeleira e disse o seguinte: a partir de hoje ele pode ir para os cultos todos os sábados e ficar até 11 horas da noite. Forte. Isso. Forte. Isso. E o menino tá lendo. É Mateus, né, pastor? Mateus, né? Mateus. Guardei o nome dele, tenho orado por ele. Mateus está lendo a Bíblia, está buscando ao Senhor, saiu de um relacionamento tóxico, né? Largou toda a prática mundana, sabe? E para a glória de Deus está servindo ao Senhor. A mãe está servindo ao Senhor. A avó que está no Brasil tem acompanhado os feitos e louva a Deus
pela vida do pastor Kirk, pela vida da Connection Family, Amém. que tem trabalhado para ganhar almas para o reino de Deus. Pastor Kirk, Amém. Oi. podemos afirmar categoricamente, então, que Deus levanta homens ainda para anunciar o evangelho, com compromisso com a palavra, e que não vive, não tem a vida missionária só de status, como muitas pessoas. Não é só Uhum. stories bonito, não, né? Sim, não. A gente já, 4 anos nós estamos aqui, estamos fazendo um trabalho aqui, assim como o pastor Magno falou, para a glória de Deus, e já trouxe aqui vários pregadores aqui, amigos meus do Brasil, que eu conheço, porque no Brasil eu pregava muito, eu viajava, eu era um pastor itinerante, e assim, para falar bem a verdade, não porque eu estou aqui com você, nem com o pastor Magno, mas eu já falei isso para ele, e volto a repetir. De todos que eu trouxe aqui, pregadores, de nome, que eu não vou falar, porque não posso ser antiético nessa hora, Aham. mas o pastor Magno, ele tem feito aqui um trabalho e tem deixado as pessoas aqui igual criança, quando você dá o doce e depois toma, a pessoa fica chorando, tá entendendo? Difícil O despedir pastor depois, Magno, pastor? é difícil demais despedir dele, é muito difícil, entendeu? Muito difícil mesmo, e o pastor Magno é um homem de Deus, que quando ele chega aqui, eu vou falar uma coisa para você, todo mundo tem o desejo de levar para casa. Eu tive uma briga aqui, eu disse, eu vou deixar ele no hotel. Aí minha esposa, não, ele vai ficar em casa. Não, mas ele Aqui nós não ele deixa vai ficar aqui no em hotel, casa. não, pastor. Pois é. Aí uma outra irmã disse, ele vai lá para casa. Eu falei, ixi, meu Deus. A outra disse, não, pastor, é aqui na minha casa. Aí começou, Olha, eu falei, e agora? Meu Aí eu falei, Deus. pastor Magno, agora a decisão é sua, viu? Aí ele decidiu e pronto, e acabou. Pronto, aí ficou. É verdade, pastor Muito Kirk. muito querido mesmo, uma pessoa que todo mundo ama aqui de coração. Te amo, pastor. Muito obrigado pelas palavras. Também te amo, você sabe Olha, disso. pastor, eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, Amém. né, pela vida do Samuel, né, pela vida das meninas. Eu louvo a Deus porque a tua casa é uma casa de sacerdote. A casa do pastor Kirk é uma casa de sacerdote. Os filhos acompanham o pai. Colaboram com o crescimento da igreja. É extraordinário. O Samuel, é um menino fantástico, maravilhoso, educadíssimo. Quando a gente vai na casa de pastores como o pastor Kirk, a gente sente a vontade, Israel. A gente sente liberdade, a gente vontade de conversar, falar dos milagres, dos feitos de Deus, porque Sim. o assunto principal do crente é Cristo. E nós não saímos disso. Então o pastor Kirk é uma pessoa que eu tenho maior admiração, maior respeito, e quero dizer para o senhor, pastor, que o senhor tem a minha lealdade, tem o meu respeito, tem o meu carinho, Eu sei disso. e pode contar comigo para o que der e vier. Pastor Amém. Kirk, Oi. eu agradeço a participação do senhor aqui, tá? Obrigado. Amém, eu que agradeço, Israel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Aproveitando que o senhor está aqui, a internet é para o mundo inteiro, né? Então tem Claro, gente aqui do claro. Brasil vendo o senhor e daí dos Estados Sim. Unidos. Deixa aí um convite para o povo visitar a igreja onde o senhor pastoreia aí, o endereço. Tá. Pessoal, eu quero deixar aqui o endereço. Estou aqui em Virginia Beach, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui no endereço 5545 Susquehanna Drive. O CEP, que a gente chama aqui de zip code, é 23462, na igreja Connection Family Church. Esperando por vocês aqui, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eita glória. Anotei aqui, tá, pastor? Tá bom, tá anotado. Daqui uns dias. Eu queria só falar uma coisa para concluir. À vontade. Tava passando um dos piores momentos na minha vida, difícil demais. O pastor Magno sabe dessa história, porque Deus usou ele. E eu estava assim numa situação perdido. E eu tinha comprado a passagem para ir embora para o Brasil com minha família. Foi quando o pastor Magno chegou aqui e Deus usou ele na palavra. Ele foi para daqui a pouco, ele tirou o microfone da boca, veio para o meu lado, e tudo que eu tinha falado para Deus na madrugada anterior, ele falou. E uma das coisas que Deus usou ele foi quando ele falou assim: eis que estou te entregando o teu documento, o teu green card. 6 meses depois, eu estava com o green card na minha mão. Meu Deus, tremendo, hein, pastor? Glória. Muito forte, muito forte. E eu tinha comprado a passagem para ir embora. A passagem, inclusive, perdi ela, mas eu tenho aqui, eu tenho o ticket que eu comprei, eu tenho tudo certinho. E eu falei para minha esposa: a gente vai embora. Depois dessa festa, que o pastor Magno chegar, nós vamos embora. E não cortando o senhor, ainda foi convidado para estar junto com a embaixada lá em Israel, né, pastor? Foi, aí ganhei, Deus abençoou, fui convidado, fui para Israel,
passei a ser embaixador, um dos 1.000 pastores que estavam lá. Olha. Yes. Eu fui um dos selecionados, porque me deram a oportunidade de eu dar uma palavra lá, eu trouxe uma palavra e caí na graça deles, e graças a Deus, Deus me honrou. E eu fui até Israel e sair de lá como embaixador para a glória de Deus. Ou seja, a minha ficha está em aberto, a hora que eu quiser ir agora tá tudo certo. Eita glória. Que maravilha. Querido, gratidão, tá? Por sua participação. Que Deus te abençoe Amém, poderosamente. Tá bom? Muito obrigado, viu? Abençoa a família e a igreja. Dá um abraço pessoal aí. Abraço, Pastor Magno, daqui pastor. uns dias nós Você estamos também. despachando ele de novo. Ei, pastor Magno, vamos trazer o Israel aqui. Vamos trazer, eu já falei, ó, esse homem é homem de Deus, a mulher dele é mulher de Deus, canta, prega, sapateia, relampeia e pega fogo. Eita, glória! Exagerado. Você conhece ele já, né, pastor? Olha, eu conheço, mas o que ele fala se cumpre, tá? Então, Eita! Ô, glória! Eita, mistério! Ah, Agora- Jesus, agora o rolo agora desceu. ele subiu o nível, Eu varão. vou dar lugar. Ai, meu Deus! Tá, glória. Eita, Aleluia. glória! Obrigado, pastor. Tamo junto, um abraço, Gratidão. Israel. Deus abençoe. Amém. Magno, eu te amo, fica com Deus. Me too, bye. Vai. Bye. Vai, Eita, tchau, glória. Oh, my Um God. abraço, com Deus. Maguinho, Oh, my God. graças a Deus. Maguinho, Amém. surpreendente, né? É verdade. Gente, eu fico feliz porque pode e já, sim, os meninos estão falando comigo aqui. Já prepara a próxima aí. Rapaz, eu praticamente quase não entrei na pauta contigo aqui. O negócio tá fluindo. É muita coisa. É muita coisa. Mas você Muita também só vem na coisa. correria, varão. Porque a gente que... Eu tenho uma coisa comigo, Israel. A gente foi chamado para andar com Deus. O Senhor, quando chamou Abraão, disse, anda na minha presença e ser perfeito. A gente não alcançou. Paulo disse que ele está prosseguindo, ele está caminhando para isso. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, eu aprendi que a nossa vida é andar com Deus. E quando se anda com Deus, tem o que falar, tem o que testemunhar da sua própria vida, não da vida do outro. E algumas pessoas subestimam até isso. Subestima de fato, mas como pode, é tão jovem, 43 anos, e já fez isso, já andou ali, já foi para cá. Gente, anda com Deus e você tem o que falar. Anda com Deus que você tem milagre para contar, milagre para testemunhar. Então, o andar com Deus é fundamental para ter uma vida respaldada pelos milagres que Deus faz. Maguinho, agora deixa eu te perguntar. Você está na caminhada cristã já faz algum tempo. Teve algum momento na sua trajetória, na sua caminhada, que você passou por momentos difíceis e você falou assim, olha, não dá mais, eu vou tentar fazer do meu jeito, da minha forma, eu não consigo mais, eu vou retroceder? Pensou em voltar, abandonar tudo? Olha... Seja sincero, Não, algum momento sim, você passou, claro. teve? Claro. Esses dias eu estava dizendo para uma amiga minha, falei, quando o Davi estava lá lutando com Golias, né, não foi fácil. O desafio foi grande. Quando ele matou o urso, quando ele matou o leão, você acha que Davi não tomou um arranhão, um cortezinho? Claro. Elias, quando se esconde debaixo de um pé de zimbro, Elias estava apavorado, dominado pelo medo, não queria ser morto pelas mãos de uma mulher. Eu também estou sujeito e sou sujeito a isso. Já teve momentos, sim, que eu disse para mim mesmo, vou ficar sentado. Não vou pregar, não vou profetizar, não quero liderar. Eu já cheguei a um momento de ficar estacionado, de fato, estacionado, parado. Eu falei, Deus, eu não dou conta. Eu não suporto. De fato, eu vivi esse momento. Decepção com o homem? Decepção. Sistema. Porque, na verdade, a imaturidade, ela existe. Ela vem dentro da sua formação, da sua criação. A maturidade, você vai gerando isso na busca, né? Observando, lendo, orando, mas tem momentos que você ainda vive naquele período da imaturidade espiritual.
E teve momentos que não tinha tanta maturidade e muitas das vezes fui persuadido, né, por palavras. Não, você não tem chamada, não, você não tem vocação, não, você não tem cara, perfil para isso. E às vezes chegou até a minha mente, o meu coração desceu de fato, e ao ponto de dizer, não, eu não tenho mesmo não, eu acho que eu vou ficar parado porque eu não tenho um perfil desse pregador, não tenho um perfil do cantor, não tenho um perfil dessa pessoa. Não tem, então eu vou parar. Mas Como que nesse você venceu? Então, o vencer Superou isso foi muito difícil. Não, eu falo isso, não podemos banalizar. Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque por várias vezes Deus foi até Elias. Porque eu imagino que quando você estava passando por essa fase aí, o certo você continuou pregando. Sim, a gente recebia o convite, ia pregar, mas o desânimo, né? Aquela decepção, porque você confia nas pessoas. Você confia nas pessoas. E, na verdade, isso tudo aconteceu, Israel, por causa de uma coisa. Porque a cerca estava baixa. Olha. Quando a cerca da nossa vida está baixa, isso acontece. O desaponto, né? Você fica desmotivado, a sua mente fica desestabilizada, você fica fraco, você quer deixar, você quer largar, porque começa a entrar, começa a invadir, porque a cerca está baixa. E quando isso estava acontecendo, é porque eu estava dando acesso às pessoas, estava dando acesso à minha própria vontade. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a buscar de Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu preciso sair dessa situação, me ajuda. Assim como o Senhor foi com Moisés, ou foi com Caleb, Josué, ou foi com Elias, me ajuda, Senhor. Me dê graça, me dê força. E um dia, eu levantei um propósito com Deus. O Senhor falou no meu coração, eu sou contigo. Eu falei, se o Senhor é comigo, eu vou fazer um propósito. Israel, eu comecei a fazer um propósito com Deus em cantar 800 hinos. Eu peguei todos os hinos da harpa cristã, cantei praticamente todos, os que eu não sabia eu colocava no YouTube, aprendia, magicamente a gente sabe quase todos, porque a gente é assembleano, sabe. Então, voltava lá, repetia e cumpria aquele propósito. Eu falei, Senhor, eu vou louvar o teu nome até acabar esses 800 louvores. Eu vou louvar. E eu louvava, e cada dia a minha vida se renovava, meu entendimento se renovava, meu espírito se renovava e as coisas começaram a tomar um novo rumo. E eu comecei a entender que eu precisava levantar a cerca, eu precisava subir a cerca. Eu comecei a entender que o propósito de Deus era muito maior do que falavam, do que diziam, do que comentavam. Por que, Israel? Porque eu andava excessivamente preocupado com o que falavam, com o que diziam, com o que comentavam. E o Espírito de Deus disse para mim assim, não, eu tenho o meu pensamento ao teu respeito. Então eu comecei a trilhar nisso. Então eu digo, então me revela. Isaías que fala, eu que sei. Eu que sei. Falei, então, se é o Senhor quem sabe, é tu que me sondas. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. Então, peraí, se é o Senhor que está no controle, deixa eu seguir essa rota. E a minha vida tomou um rumo diferenciado para a glória de Deus. Que maravilha. É forte, um testemunho forte. Não, é forte porque você chega a viver um declínio, né? E se você não reagir, se mover, você não sai do lugar. Porque o propósito do opositor é colocar uma roupagem. Essa roupagem que não é tua. A roupagem que não é a que Deus preparou para você. E tentaram colocar uma roupagem na minha vida. Não, você tem que pregar assim, você tem que falar assim, você tem que dizer assim, comentar assim, verbalizar dessa forma, você tem que a forma de proceder tem que ser essa. Queriam colocar roupagem, igual Davi. Ali diante de Saul, quando ele colocou aquela roupagem, Davi não conseguiu nem sair do lugar. E a mesma coisa aconteceu. E eu entendi que não era aquilo que Deus tinha para mim. Não, o Senhor tem armas, o Senhor tem vestimentas, o Senhor tem algo já preparado, então eu vou me habilitar do que Deus tem. E é algo muito pessoal, né, Maguinho? É pessoal, é exclusivo que Deus tem para cada pessoa. É para cada pessoa. Não adianta, a armadura de Saul nunca vai servir em Davi. Não vai.
Não vai. Não tem como. Você acha que hoje existem muitas pessoas, melhor, até líderes, pastores, que querem moldar as pessoas segundo aquilo que elas viveram? Porque a sua experiência é a sua experiência. A minha experiência é a minha experiência. Você acredita que hoje as pessoas querem muito moldar a outras pessoas baseado naquilo que elas têm como referência de si mesmas? Sim, com certeza. Existe a palavra padrão. Essa é a palavra, padrão. Tem que estar no padrão. Tem que estar nesse nível. Você está entendendo? Existem ambientes que, de fato, as pessoas querem nos colocar uma roupagem que não é nossa. E se você se enquadrar dentro dessa roupagem, você perde a sua identidade. Você perde a sua identidade. E isso é fato. Não, eu vivi isso. Eu estou falando de mim mesmo, eu vivi isso dentro, né, da igreja, muitas das vezes a imposição, né? É imposta isso, é imposto aquilo, não é dessa forma, não é desse jeito. E como vencer isso? Eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus, falei, Senhor, me orienta, porque a gente sabe que existe o respeito à autoridade eclesiástica, você não pode fugir disso, né? Então me ajude. E eu comecei, sabe o quê? É estar mais perto dos meus líderes. Comecei a estar mais perto dos meus pastores. E ali começou a ganhar a credibilidade, a oportunidade. E eles começaram a perceber, não é isso que Deus tem para ele. É isso que Deus tem para ele. Não, vamos deixar ele caminhar no propósito que Deus já definiu para o seu ministério. Você acredita em alguma coisa? O que a igreja brasileira hoje ainda não compreende sobre fazer missões? O que a igreja brasileira falta ainda para fazer a obra missionária com eficácia? Olha, a obra missionária é feita com visão. E essa visão, primeiro, você tem que ir. Você tem que observar. Porque ali agrega muita coisa. Cultura, ambiente, né? A questão financeira, a questão alimentícia, é uma junção de coisas. Então, eu aprendi na prática. Para fazer a obra do Senhor, você precisa entender o local, o lugar, a cultura, o idioma, o dialeto, a convivência com as pessoas, a convivência com a comunidade, com as leis, né? E isso é muito importante. Eu acho que ainda falta mais preparo. Aproveitando o gancho da pergunta, qual a maior dificuldade do missionário no campo? Paralelo a isso, qual foi a sua maior dificuldade lá fora? Aquela dificuldade, poxa, isso aqui eu preciso romper, aprender. Tem uns que é pela culinária, sim, pela comida. Tem outros que é pela cultura, a forma de viver, a forma de lidar com a vida mesmo. Qual foi a sua maior dificuldade no campo missionário? Olha, uma das dificuldades que eu tive quando eu fui para Portugal, fiquei pouco tempo. Então eu saí de Portugal, fui para a Itália. Quando eu fui para a Itália, eu tive dificuldade com o documento. Não tinha um documento, apesar que minha mãe, seu pai é descendente italiano e não havia encontrado as certidões para fazer a cidadania italiana. Então, a dificuldade que eu enfrentei ali foi a questão imigratória, né? Porque como imigrante não tinha documento, a gente sempre vivia coagido pela imigração. Uma das dificuldades que eu tive foi essa. Qual a cultura que mais impactou sua vida? Essas andanças aí que você foi, cara, aqui, meu Deus, não dá pra mim. Olha, Dubai é uma cultura, Dubai, Catar, Abu Dhabi, foi muito forte, muito forte. Eu percebi que a cultura é muito forte. A religião, né? É muito forte. Não, sombra de dúvida, a religião predomina, o Islã Você foi ministrar lá, Maguinho? Não, estive trabalhando na obra missionária mesmo, na obra do evangelismo. Eu estive cooperando com uma missionária da Jocum, que esteve por um tempo lá, trabalhando. Hoje ela não está lá mais, está no Catar. E no período que ela estava lá, estava muito enferma e ela precisava de uma pessoa para colaborar com ela, um cooperador. E eu fui para lá, convidado, né? A igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me deu essa liberação, me ajudou financeiramente, deu todo o suporte. O pastor Antônio Dionísio, que dorme no Senhor, já não está entre nós. E ele disse, vai fazer a obra do Senhor lá.
e eu fui fazer a obra do Senhor lá, cooperar, e a obra do Senhor foi feita. Mas os impactos foram grandes. O calor, né, ela é muito quente, né? Os impactos realmente foram muito grandes. A cultura, ela é uma cultura muito extrema, mas a graça de Deus foi maior e nós conseguimos, né, superar e dar prosseguimento na obra do Senhor lá. No peso, qual que pesa mais, a cultura ou a forma de comunicar no campo missionário? Acho que os A maior dois. dificuldade. A maior dificuldade, sem sombra de dúvida, é a cultura. A cultura é muito difícil. Porque qualquer país que você for, você fala o inglês. Qualquer país que você chega, você consegue falar inglês. Porque pessoas lá entendem que é necessário falar o inglês. Então, a questão da cultura, imergir a sua vida na cultura, não é fácil. É um desafio. Porque existe a questão da vestimenta, existe a questão da lei, existe a questão da culinária, então, do relacionamento, dos limites, da forma como você verbaliza o que pode falar, o que não pode falar. Você está entendendo? O que pode tornar uma ofensa. Então, você tem que ter muito cuidado. Então, realmente, a cultura... Para você que foi, né, criado aqui num país que todo mundo brinca, leva Sim. muito as coisas na brincadeira. Quando você chega num país que é mais extremista, né, vamos dizer assim, Sim. mais vive as coisas no extremo, dá um certo medo. Dá um certo medo. Eu estava em Marrocos e certa vez encontrei uma dificuldade muito grande em Marrocos, porque as pessoas perceberam que a gente era cristã. As pessoas perceberam que nós estávamos ali com um propósito. Então, como elas perceberam que havia um propósito em levar o evangelho de Jesus Cristo, e o país é dominado, né, pelo Islã, então houve uma dificuldade muito grande. Eu pensei até em voltar, em desistir, mas orando a Deus, pedindo estratégia, Deus nos deu estratégia para vencer. Ó, esse barulhinho você já conhece, né? Quem será? Meu Deus. Você acredita que hoje existem muitas igrejas que vivem atrás de um certo status missionário? Ah, com certeza. Abaixa um pouquinho aí. Abaixa um pouquinho. Com certeza. Oi, Existe. Opa, atendeu. A paz do Senhor. paz do Senhor, meu O irmão. senhor tá bem, graças a Deus, né? Tô bem, graças a Deus. Pastor Magno Tamo ainda não aqui na descobriu caminhada. quem é, não. Josafá. Pastor Rapaz. Magno, eu pego ele de couro. Josafá, aleluia. Amigo de longa data, rapaz. Pastor Josafá, seja bem-vindo ao Papo com Propósito. Ah, obrigado, meu querido. Eu tenho uma reclamação a fazer, Ô, glória. porque ele faltou no meu casamento, presbítero Conta Israel. tudo. É, rapaz. Faltou, rapaz. Ele combinou de participar e às vésperas ele foi embora. Ele Verdade. foi embora. É, ele Ele contou foi isso embora. aqui agora há pouco pra gente. Contou, né? Contou. Ele faltou no meu casamento. Não, mas tá bom. Ele é uma benção, né, Pastor Josafá? Maguinho é um amigo que Deus nos deu, né? Uma pessoa que a gente conhece já faz um bom tempo. E como é bom ver Deus cumprindo promessas na vida dele, né? A gente fica feliz em ver que todas as promessas que Deus fez, elas se cumpriram e ele tem vivido uma vida com propósito de verdade, né? Foi levantado para levar o evangelho e tem feito isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Pastor Maguinho, Pastor Josafá. Ó, Josafá é um amigo, né? Josafá, eu conheci ele dentro da casa da irmã Ana, né? Como já disse aqui. Josafá é um rapaz de muito respeito, de muito caráter. O irmão Itamar, a Mancidinha também, gosto muito dele. A família toda, né? A família é maravilhosa, A família né? dele- Vamos falar a Da verdade, família né? dele só tem um primo que presta. Qual? É só os primos que é a parte mais difícil, né? Da gente conviver. Ô, mas esse tá que vos bom, né? fala. Ô, Josafá. Só tem um primo que brincadeira. presta. Esse Só- que vos A, fala. a família é bênção, graças a Deus. Não, a família, quando se reúne, algo acontece. O céu se Verdade. abre, o mistério Não, desce. é isso Inclusive, aí. pastor Magno, né, a responsável aí pela chegada do evangelho na família, né, Oliveira, é a saudosa tia Cirlei, né? Olha aí. Mãe do mãe. nosso querido É, presbítero pioneira. Israel, né? Verdade. Pioneira, rompeu barreiras, Deus levantou ela com esse propósito. E o Verdade. Maguinho é essa pessoa amada, querida, que sempre vem, né? Fica à vontade para falar dele, nos pastor. visitar. Eita. E para nós é sempre bom recebê-lo. Ele como se fosse da família, ele sabe disso.
Muito obrigado, meu amigo. De igual Eu vou modo. construir o quartinho do profeta aqui em casa. Eu acho bom, tá Eu vou entendendo? construir. É só uma mesa e um candelabro, tá? Não precisa botar pão e água, E uma não. garrafinha d'água. Oh, meu Deus! Ó, Pai eterno. Uma água Meu gelada, né? Deus. Rapaz, provei um frigobar em nome de Jesus. Ei, meu Deus. Pastor Zafá, Maguinho, deixa uma mas pergunta pro pastor Magno aí. a gente fica feliz em ver você sendo usado por Deus. A pergunta é sobre o campo missionário, né? A gente que, de alguma forma, ainda não foi ao campo missionário, e a gente sabe que o Maguinho já passou por algumas nações, é resposta de Deus para muitas nações. Qual nação, Maguinho, qual país, assim, onde você encontrou a maior resistência à pregação do evangelho? Eita, pergunta Boa boa. Essa pergunta, hein? pergunta é boa. Apesar de conhecer, né, muitos países, que aqui já disse, Dubai, Catar, Abu Dhabi, Marrocos, Turquia, né? Muitos países, mas de fato encontrei dificuldade na própria Itália. É mesmo? Houve Itália? sim muita resistência, porque o italiano ele é muito particular, né? Ele é muito particular. Nós sabemos que, né, o Vaticano fica dentro da própria Itália e a gente sabe a dificuldade que existe ali de alcançar as vidas. As pessoas às vezes pensam que por ser um país Uhum. católico tem um acesso ao nome de Jesus Cristo, mas não. Não, isso não é a verdade. Existe, na verdade, muita dificuldade na Itália. Para você ganhar um italiano para Jesus, você ganha com testemunho de vida, você ganha ele com palavras, com gestos, e depois É a você vivência, né, pastor? com a convivência, justamente convivência, porque na verdade a Itália existe muito ocultismo. Olha. Muito ocultismo. Na cidade de Torino existe um lugar onde tem a atuação do ocultismo muito forte. Satanismo predomina muito forte. Isso não Então, aparece nas mídias, né, pastor? não aparece nas mídias, poucos se falam. Quando a gente treina um pouco do assunto, vai falar um pouco do assunto de missão, a gente fala um pouco da Jocum, da MEN, da Cairó, que são bases missionárias, eles entendem e conseguem ter esse discernimento desse ocultismo que existe, que gera esse bloqueio do acesso do evangelho, do acesso do cristianismo dentro desse país. Porque ali dentro da Itália, várias vezes, italianos passavam perto de mim e chamavam, praga luterana. Era É isso, pastor. praga luterana, xingavam Deus. Quem está assistindo a gente, mora na Itália, sabe disso que está falando aqui, a mais pura verdade. Xingam Deus, murmuram, blasfemam. Então, uma das dificuldades maiores que eu tive foi na Itália, e foi um dos lugares que eu mais fiquei por conta desses desafios. Esses desafios Olha só. me fez ficar neste lugar, porque eu entendi que aquela guerra tinha que ser tomada em oração, em resiliência, para ganhar aquele lugar para Jesus. Pastor Zafá. Pastor Fala, Zafá. meu amigo. Tá aí. Tô ouvindo. Tô Aproveitando a pergunta do senhor, eu quero fazer o oposto da pergunta do pastor Zafá agora. Qual foi o povo, o lugar que o senhor foi ministrar, fazer missões, que foi mais abertos a ouvirem a palavra, a conversão, foram mais receptíveis à palavra? Sem sombra de dúvida, Portugal, né? Portugal, eles são bem receptíveis, né? Os portugueses, até por entender o próprio idioma, né? A gente tem muito acesso, hoje tem muitas igrejas em Portugal. Portugal é um dos países da Europa bem evangelizado, apesar que tem, né, uma parte bem grande, né, católica, idólatra, mas é um dos países onde a gente costuma dizer que é a porta das nações. Se entrou em Portugal, você consegue entrar em qualquer lugar da Europa. Portugal é a porta das nações. Então, entrando ali, a gente consegue e conseguiu levar o amor de Deus com mais leveza, com mais tranquilidade, mas os desafios são grandes também, não podemos banalizar isso, né? Uhum. Mas foi um dos lugares que eu tive mais acesso. Perfeito. Não, que surpresa, presbítero Israel. Eu pensei que os países, né, árabes, às vezes os muçulmanos, teriam uma resistência maior. A gente sabe que tem, mas a vivência, o dia a dia, né, é bom a gente saber, até para a gente cobrir ainda mais os missionários em oração, não é verdade? Com certeza.
certeza. Pastor Zafar, obrigado por sua participação aqui no Papo com Propósito. Não, para mim é uma honra, né, estar participando do podcast. Desejo sucesso para o projeto. Amém. Maguinho, que Deus continue te usando, Amém. tá bom? Obrigado, querido. Precisando, estamos às ordens. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Maravilha. Pastor, quantos por cento, Razinho? 80%. O Razinho está me dando uma informação aqui importante acerca de Portugal. Cerca de 80% da população, eles acreditam em Deus. É. Informação relevante e importante. É. Maguinho, agora o seguinte. Qual foi, ou qual tem sido a maior renúncia que Deus tem te pedido ao longo desse trajetório do seu ministério? Trajetória do É teu uma ministério. pergunta muito boa, pergunta muito importante. Quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, o chamado, eu entendi logo a renúncia. Tinha que ter renúncia. Existe chamado sem renúncia? Não. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Eu acredito que tudo na vida tem renúncia. Jesus disse que se você quer segui-lo, tinha que negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz. Não tem como seguir Jesus, né, levando consigo cargas. Então, a renúncia faz parte do ministério. Qualquer homem de Deus, mulher de Deus, que pregue a palavra, qualquer pastor que esteja à frente da igreja, esteja à frente de uma obra, ele renuncia. E renuncia e sofre por causa dessa renúncia, por amor a Cristo. A renúncia existe. Eu tive que abrir mão da minha família, eu abri mão do convívio com a minha mãe, que é um convívio muito gostoso, muito bom. Minha mãe é minha confidente, é minha amiga, minha companheira. Abri mão. Para você entender, Israel, o tamanho da renúncia. Eu não vi meu irmão mais velho casar, não vi a minha sobrinha, né? Não viu a Sueli, Josafá? Não, Sueli, Josafá. Quantas coisas eu tive que renunciar por causa da obra de Deus. Quantas pessoas partiram e eu não pude ir despedir dessas pessoas. Quantas pessoas tiveram leitos de hospitais e eu não tive condições financeiras de chegar até elas e dar o último abraço. Isso é uma renúncia. Eu já chorei muito por causa disso. Eu já peguei a estrada chorando porque eu não tive essa oportunidade, porque eu entendi que era uma renúncia. Mas só que é uma renúncia gratificante por causa do reino de Deus. É o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a renúncia custa muito, né? Nos custa muito, e me custou muito. Abrir mão de muitos sonhos, abrir mão de muitas vontades, e eu louvo a Deus porque Deus me deu graça. Hoje, com 43 anos, me considero uma pessoa muito jovem ainda, com muitas possibilidades, e vejo que não perdi nada. Eu ganhei. Eu abri mão sabendo, né, da dificuldade, da dor, mas eu entendi que o propósito está acima de todas as coisas. Diante disso, o que te motiva a continuar? Diante de provas, momentos tristes, solidão? Solidão. Porque isso aí é a parte de solidão. Sim, né? existe. As viagens que você faz, nem sempre você pode levar um amigo. Não. Alguém para estar ali com você do teu lado, né? O que te motiva? O que é a força motriz que te mantém na caminhada ali para continuar? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo ouvir e ver. Todas as vezes, Israel, que eu sou convidado para ir para um país ou para cumprir uma agenda e que eu tenho que entrar num carro, ou que eu tenho que entrar no metrô, que eu tenho que entrar num trem, que eu tenho que entrar dentro de um avião, todas as vezes os meus olhos enchem de lágrima. Por quê? Por causa das promessas. Desde os meus 12 anos de idade eu vi a promessa. Eu vou te levar. Eu vou te usar. Tu andarás por muitos lugares. Tu pisarás em muitos países. A maior motivação, porque a Bíblia diz que devemos trazer à memória o que nos dá esperança. Então, todas as vezes que eu entro em ambientes
para cumprir um propósito que Deus me confia, eu lembro das promessas. E isso me alegra, isso me motiva, isso me faz falar tem línguas estranhas. Todas as vezes que eu entro em países, que eu saio, eu falo assim, mais uma promessa, mais um cumprimento de promessa. Deus falou. É por isso que crente é uma coisa de doido, né? Porque ninguém entende as coisas. É para entender coisas espirituais, somente os espirituais, né? Verdade. Somente. Então, eu desde pequeno, de criança, eu ouvia essas profecias. Então, hoje, eu consigo ter uma maturidade, porque existe sim o sofrimento, existe sim a tristeza, existe sim aquele momento que te bate, aquela saudade que dói, rapaz, que dói, que te faz chorar, mas de repente vem a promessa de Deus na tua mente e você começa a perceber quantas coisas se cumpriram. Eu estou aqui com você agora. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, cheguei terça-feira, né, aqui no Brasil, viajei, saí, vim para cá, rapaz, isso é Deus, porque eu venho de uma família sem condições financeiras, tá me entendendo? Você imaginava eu não quero que falar Deus a palavra iria tirar pobre. você de Ubá Não, daqui não, e te levar para as nações? Não imaginava, nunca cogitei isso. Pelo contrário, todas as vezes que Deus falava que ia me levar, que ia me usar, alguém chegava perto de mim e falava assim, não acredita, isso não vai acontecer. É mesmo? Chegava, falava. A missionária Ana e muitas outras pessoas sabem disso. Chegavam perto de mim e diziam, não acredita, isso não vai cumprir. Eu falava, mas por que isso não vai cumprir? Porque você é pobre, porque você não tem condições, você não tem uma faculdade teológica, você não tem capacidade, você não fala inglês, você não fala francês, você não fala espanhol. E eu me perguntava, mas, Senhor, eu não posso aprender? Será que eu não tenho condições de aprender? O Senhor tem todo o domínio, todo o controle está nas tuas mãos. E isso desestabilizava. Já vivi um confronto intenso. Mas a voz de Deus sobressaía. A voz de Deus, aleluia, sobressaía na minha alma, no meu espírito. E quando eu chegava em casa, a minha alma ardia, eu ia para o joelho, eu ia buscar o Senhor, dizia, Deus, fulano disse que não é assim, que não tem jeito, que eu tenho cara disso, forma disso, jeito disso, mas é o Senhor quem disse. E é o Senhor que se compromete com a tua palavra. E eu me comprometo em confiar na tua palavra. Você acredita, então, que o mesmo Deus que faz a promessa é Ele que dá a condição Com de certeza. cumprir a promessa? A Sueli aqui ligou aqui falando que ela viu, o pastor Jailton viu. Eu estava dentro da casa do pastor Jailton. A promessa de Deus não pode ser atropelada. O tempo de Deus não pode ser atropelado. Agora, e o medo? Se te batesse aquele medo? Rapaz, claro que bateu medo, porque alguém me liga, fala, olha, tô comprando a sua passagem. Daqui uma semana você tem que estar lá no Galeão, pegar um avião e vir para Portugal. Tá entendendo? Na época o passaporte era verdinho, não sei se você lembra disso, o passaporte era verde, agora não era azul, era verdinho, avalia para 5 anos passaporte. Quando eu fui fazer o meu passaporte, tem uma amiga minha que chama Tininha, a gente chama de Tininha, lá de Cataguases, e ela foi comigo. Eu achei que para fazer o passaporte não precisava de dinheiro. Olha. Não, eu fui lá na Polícia Federal em Juiz de Fora, quando eu fui fazer o meu passaporte, eu não tinha um centavo. A irmã Tininha pagou minha passagem de ônibus e eu convidei ela, falei, vamos comigo em Juiz de Fora, porque eu preciso fazer meu passaporte. E ela falou, vamos comigo. Cheguei na rodoviária, ela falou, já comprou a sua passagem? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Ela foi lá e comprou a passagem. Chegamos lá na Polícia Federal, na época não existia essa coisa, né, de apontamento, de marcar, de agendar, aquela coisa toda. E o rapaz falou assim, você preencheu o papel? Não, porque na época era da Lan House. Você lembra da Lan House? Quem não tinha computador ia na Lan House. No Orkut. Tô falando da época do Orkut. Eita, Orkut, hein? É história para contar. E aí eu falei, não tenho. O rapaz falou, você tem que ir lá. Preenchi o papel e aí tive que pagar uma taxa. Eu não tinha dinheiro para pagar a taxa. Ela pagou a taxa. Então, quando chegou até as minhas mãos, né, essa passagem para mim chegar até Portugal, foi um susto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi no de repente. O Senhor disse, eu tenho pressa. Deus usou um profeta Israel e falou para mim assim, em 3 dias,
Aí eu já tinha feito o passaporte, porque Deus tinha falado. Não, se Deus falou que vai me levar para fora, eu tenho que ter o Agir. passaporte. Então eu agi, me movi. Porque tem gente que ouve Deus falar e não toma atitude. Não toma atitude. Não Eu adianta. peguei o passaporte, fiz o passaporte, guardei o passaporte. Eu disse, agora é contigo, Senhor. Eu não tinha nem dinheiro para fazer o passaporte, a irmã Tininha pagou e ela até me abençoou. Falou, estou te abençoando. E interessante que ela não tinha, esse dinheiro era para uso da casa dela. Ó. Ela tirou do uso da casa para fazer o meu passaporte. Ó. Ela vai assistir, ela sabe disso. Então, assim, foi extraordinário. Se ligar aqui para ela conta isso aí para você agora. Ela conta isso para você aqui agora. Ela pagou a comida que eu comi. Que eu não tinha dinheiro para comprar um prato de comida. E a promessa de Deus era, faz o passaporte. Eu dizia, Deus, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para pagar taxa, faz o passaporte. E cheguei na hora, Israel, fiz o passaporte, sem apontamento, sem agendamento, levei os papéis, fui na Lan House, paguei 25 centavos, lembro, na época, 25 centavos. E era R$95 a taxa. Meu Deus. E aí, quando eu estava na casa do pastor Jailton, vem a passagem. E eu tinha ido pregar em Governador Valadares, e um profeta falou, em 3 dias. Cheguei em casa, desfiz a mala, lavei as roupas, a Ana, ela lavava a roupa 2 vezes na semana, e aproveitava e lavava minhas roupas, e lavei a roupa, coloquei para secar, dobrei. De repente o Senhor disse para mim assim, faz as malas. Eu falei, que mala? É essa que tu tem mesmo. E peguei e fiz a mala. E foi. Em 3 dias chegou a passagem. Meu Deus. O pastor Jailton me levou na rodoviária, despediu de mim, cheguei no Galeão, nunca tinha pisado no aeroporto, e entrei no voo da Air France, fui parar em Paris, e cheguei ali em Paris, fiz a conexão, e ali foi tudo o movimentar de Deus. E tá até hoje. Não, eu tô até hoje, para lá e para cá, glorificando a Deus. Tremendo. Raulzinho, já deu quanto tempo aí, meu filho? Rapaz, olha, 1h24 de podcast, a gente não chegou nem na metade. Mas eu vou fazer um bate-bola rápido contigo Vambora, aqui. manda ver aí. Eu falo uma frase e você completa ela. Ok, manda ver. Vamos lá. Missões é. Amor. Fé é. Tudo. Oração é. Fundamental. Santidade é. A base. Céu é. Esperança. Minas Gerais é. Amor, carinho, cidade que eu amo. Europa é. Lugar maravilhoso, né? Estados Unidos é. País que eu aprendi a amar e eu desejo toda a sorte e bênção para essa nação. Oriente Médio é. É um país que eu oro, consagro, entrego todos os dias nas mãos do Senhor pela salvação dos meus irmãos lá. Maguinho daqui a 5 anos. Se Jesus não voltar, na obra. Se Jesus não voltar, pregando. Se Jesus não voltar, O que na te casa. para na obra, Maguinho? nada me para hoje. Nada. Nada. Só a morte. Se Jesus me chamar, amém. Eu estou preparado. Mas nada me para. Porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Tremendo. É. Maguinho, pra gente encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse uma palavra para aquela pessoa que está nos acompanhando, que Deus já chamou ela, Sim. Deus já falou com ela, já mostrou para essa pessoa Sim. que tem esse chamado missionário, mas de certa forma ela tem medo de obedecer e por conta desse medo ela fica estagnada, ela não se preparou, nem o passaporte ela ainda tirou. Sim. Mas dentro do coração dessa pessoa ela ainda tem um desejo de fazer missões, mas também não sabe, vamos dizer assim, por onde começar. Ou de certa forma, fica se resguardando, esperando o momento chegar. Só a câmera aquela ali, pode olhar para ela e se dirigir. Olha, a primeira coisa, eu vou falar de mim mesmo. Eu aprendi que a base é a oração. A oração gera confiança, a oração gera estabilidade, a oração quebra o medo, quebra a insegurança e fortalece a fé. Segundo, se Deus falou, se mova. Estude, ore, faça o que tiver de fazer. Ah, Deus falou que vai me levar para as nações. Faça o teu passaporte. Ah, Deus falou que vai me levar para as nações. Procure estudar a cultura, o idioma e sempre acredite nas promessas do Senhor. Sempre acredite no que o Senhor falou para você.
Porque aquilo que Deus falou para você vai se cumprir. Aquilo que Deus falou para você no tempo de Deus vai se cumprir. Mas é dentro desse tempo que às vezes você não entende, não compreende o tempo, é que você precisa estar em movimento. Porque Deus, ele quer nos achar em movimento. Então, se mova e creia, porque a promessa vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu estou mais feliz ainda de te receber aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade, se você me permite, agradecer a Deus pela vida do meu pastor Heriberto Feitosa. Um abraço para ele. Quero mandar um abraço pro meu pastor Heriberto Feitosa. Não consegui o contato dele, mas no próximo podcast você vai ter muito mais surpresa. Meu Deus, meu pastor Heriberto Feitosa, a The Mission, lá em Newark, 148 Lafayette, em Newark, New Jersey, é onde eu congrego. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, também pela vida de outros pastores que têm se ombreado, né, nos ajudado, né, tem grandes amigos, pastor Fabiano, pastor Tennyson Salles. Se quiser aproveitar suas próximas agendas, vai estar em Vitória. Eu vou estar agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na nossa igreja sede, vamos estar pregando na UFAD Camp, no sábado pela manhã, pregando a palavra do Senhor. No domingo, no encontro com jovens, estarei lá até a terça-feira. Quarta-feira já viajo para Vitória, estarei pregando na ADNV e depois estarei retornando, cumprindo... Dá para confirmar a Defonte. A Defonte está confirmada com o pastor Emerson no sábado e domingo, no dia 25 e 26. E domingo de manhã, pastor Cláudio, missionário Abdala, se confirmar, só vai estar ministrando lá. Vamos estar ministrando lá. Serra Dourada. E vou estar pregando também na Assembleia de Deus Getúlio Vargas, lá em Ubá, Minas Gerais. Vou estar pregando aqui em Ubá também, pregando. Hoje estamos na Gávea, né, 54 anos. 54 anos. E tu faz parte dessa história. Eu faço parte. Sua família faz Minha parte família. dessa história. É bênção demais. Então a gente não pode esquecer de ninguém. Hoje né? é um dia especial para todos nós. Gratidão é tudo. Gratidão. Obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que é corrido, né? Já está praticamente na hora da gente ir para a igreja agora. Let's go. Muito obrigado mesmo. E da próxima vez nós vamos marcar um outro podcast. Vamos marcar. Com mais tempo, tá? Vamos marcar. Mais tempo. Vamos reunir ou depois aqui. do culto, porque eu só viajo agora depois Hoje do culto. eu viajo depois do culto. Eu comprei uma passagem pro senhor com o pastor Josafá pro Rio. Não é isso? É isso mesmo. Depois do culto o senhor já parte. Oi, Raulzinho. O Raulzinho, pode deixar. Minha gratidão. Fica esses presentes aí dos nossos Muito obrigado. patrocinadores que estiveram conosco aqui, tá? Abrilhantando, nos ajudando aqui. E eu quero deixar para você que está acompanhando esse 6º episódio do podcast aqui, Papo com Propósito, Isaías capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra tem tudo a ver com hoje, com esse podcast. Hoje, com certeza. Tem muita gente se colocando no eis-me aqui. Fomos chamados para essa grande comissão, né? É verdade. Eis-me aqui. Mas falta dizer o envia-me. Envia-me. E isso é desafiador, né, pastor? Com certeza. É desafiador. Minha gratidão ao Raelzinho ali na condução dos cortes. Valeu o Lucas, o nosso segundo diretor ali, tá? A equipe aqui é forte, né? A equipe aqui é forte, Rapaz. varão. A mídia aqui é A forte. glória. Né? Que Deus abençoe vocês. Sem vocês eu não conseguiria. Com certeza. Né? Obrigado a todos os nossos patrocinadores, começando aqui pela Acesse, Internet e Muito Mais, Casa Forte, a Clique, também os meninos lá, o pastor Fábio da FM Outlet, minha gratidão, muito mesmo, obrigado. Livraria Nova Aliança, loja Nova Aliança, livros, instrumentos musicais, sonorização para sua igreja, o que você quer de qualidade, meu amigo, é aqui na Nova Aliança, tá bom? Ajudantes, muito obrigado, daqui a pouquinho nós vamos saborear, que não é só para você não, tá? Eita, glória. Na terra. Tá bom? Meninos e meninas, muito obrigado, muito agradecido, agradecer também a Nanda, que também nos deu suporte aí no decorrer, e claro, a nossa principal aqui, a Uninter, Centro Universitário Internacional, que inclusive tem lá em Orlando. Olha aí. Tá, Tem glória. Eu acho que é bom, vamos embora. Você pode fazer uma pós-graduação lá, tá? Vamos. Maravilha. Eu farei isso. Você que é de Orlando, que está acompanhando a gente aí nos Estados Unidos, aí, né? Faça uma pós-graduação da Uninter. E tem outros lugares e tem outros países também. Graças a Deus. Gente, muito obrigado por tudo.
Ah lá, a Fernanda já está fazendo sinalzinho para nós. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Tamo junto. Daqui a pouquinho no próximo podcast Papo com Propósito, vem aí o 7º episódio. Onde eu olho o raiozinho, eu mudo, tá vendo? O próximo episódio você não pode perder, porque está imperdível, você não pode perder. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado, tá? todo mundo. Um abraço. Ó, fica aqui na minha mão. Gratidão pela sua vida. Nos vemos nos States ou no Em Brasil. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Partiu. Gratidão.